CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 8 de abril de 2023 e está no ar o seu programa CBN Agro Maceió. Um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias, essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e também na pecuária. Aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. E a nossa conversa de hoje vai ser com a chefe do Núcleo de Defesa Vegetal da Agência de Defesa Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, a engenheira agrônoma Maria José Rufino. E a gente vai falar sobre o cancro cítrico, doença que causa prejuízo ao produtor de laranja e também de limão. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player, e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também no site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura o programa CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999-214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Audiência pública discute setor da apicultura em Alagoas. Usina Pindorama bate recorde de moagem pelo terceiro ano consecutivo. Governo federal vai elaborar políticas públicas voltadas para os médios produtores agrícolas. Câmara Federal aprova medida provisória que muda o prazo para o proprietário ou posseiro de imóveis rurais façam a adesão ao Programa de Regularização Ambiental. Conab vai enviar cerca de 12.700 cestas de alimentos para os indígenas Yanomamis. Ministério da Agricultura mantém ações de vigilância para evitar a gripe aviária no país. Senar de Santa Catarina está com inscrições abertas para um curso à distância. O curso Negócio Certo Rural será ensinado a desenvolver um plano de negócios. Conselho Monetário Nacional aprovou os reajustes para os preços mínimos da laranja in natura e cafés arábica e conilon para a safra 2023-2024. Senar Alagoas continua ofertando o programa Mais Pasto para os pecuaristas alagoanos. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, nossa conversa de hoje vai ser com a chefe do Núcleo de Defesa Vegetal da Agência de Defesa Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, a engenheira agrônoma Maria José Rufino. E a gente vai falar sobre o cancro cítrico, uma doença que ataca o laranjal, causando prejuízo ao produtor. Bom dia, Maria José, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Bem, primeiro, Maria José, o que vem a ser o cancro cítrico? É uma doença causada por uma bactéria. Então, essa bactéria ela ataca as folhas, os ramos e os frutos da laranja, né? De todos os cítricos, todas as variedades de laranja, limão. Então, há uma queda dos frutos e também os frutos eles ficam com uma verruga. Então, ele fica imprestável para comercialização. Já existe o cancro cítrico aqui em Alagoas ou é um trabalho preventivo que vocês estão fazendo? Esse trabalho que nós estamos fazendo, a ADEAL e o seu corpo técnico, é um trabalho preventivo. Não existe essa doença no estado e esse trabalho está sendo feito para detectar ou não
a doença e, se for detectada, a gente fazer um trabalho rapidamente com o produtor, orientar o produtor em como proceder aí para ele não vai erradicar, ele vai suprimir, né, algumas plantas para poder ela não se alastrar no seu laranjal. Quais são os municípios, então, que vocês começaram esse trabalho? Estamos em 21 municípios, tanto na região do litoral norte, como na região que é grande produtora também da laranja, que é a Mata Atlântica. Então, a gente está em Santana do Mundaú, União dos Palmares, Ibateguara, Branquinha, São José da Laje. Como na região norte, a gente está também em São Luís do Quitunde, Jacuípe, Porto Calvo, Freixeira, Joaquim Gomes. Também a gente está na região de Viçosa, Champreta e Murici, Atalaia. Então, no total, fazem 21 municípios com 10 fiscais em campo, fazendo todo um trabalho de vistoria nas propriedades para ver se encontra ou não essa doença nos laranjais de Alagoas. A quantidade de profissionais para cobrir toda essa área é uma quantidade pequena, né? E aí o que é que o produtor ele pode ajudar aí aos técnicos da ADEAL, né, com relação a essa prevenção do cancro cítrico? Quais são os sintomas na planta? O produtor, para a gente, é muito importante nesse momento, porque o nosso corpo técnico não é grande para cobrir todo o estado. A gente deslocou o pessoal até do sertão, de Delmiro Gouveia, Mata Grande, para cobrir esse trabalho assim, num tempo hábil, né? O produtor ele tem que ficar atento assim, a quando ele vê tipo umas verrugas que aparecem nas folhas, principalmente as folhas novas, nos ramos dessas plantas e também nos frutos. Pode parecer com outras doenças, como a leprose, mas como o produtor não tem esse conhecimento, precisa chamar o técnico da ADEAL. A gente está em parceria também com as secretarias municipais de todos esses municípios, eles estão cientes desse trabalho. Então, o produtor pode procurar a secretaria do município também, eles entram em contato com a ADEAL. Eu também posso deixar aqui o meu telefone para também, pessoal, havendo uma suspeita, a gente ir até esse local para ver se é ou não. Porque não basta só a gente coletar, a gente vai ter que mandar para um laboratório oficial em São Paulo para detectar, para ver se é ou não é, porque tem que ser um laboratório oficial, porque isso é uma doença que ela está restrita em alguns estados. E é um trabalho que a gente tem que comprovar ao Ministério da Agricultura para poder as cargas de laranja de Alagoas ir para outros estados da federação. Então, caso haja um surto aqui, né, ao detectar a doença aqui, não se pode vender a laranja, exportar, sair do estado de Alagoas a laranja? Pode, porque a gente faz a ADEAL, elas acompanhando essas propriedades, ela vai orientar o produtor para diminuir o risco desses produtos da laranja que vai sair da sua propriedade. Então, tem que ser um trabalho diretamente com o produtor, essas orientações, e o produtor não vai deixar de comercializar, porque se ele atender às medidas que a ADEAL orientar, então ele não vai ter prejuízo nenhum na sua comercialização. Existe o tratamento para o cancro cítrico ou tem que eliminar o pé? Tem que eliminar o pé. Existe um tratamento à base de hipoclorito dos frutos, certo? Dos frutos que sem a lesão. Então, às vezes aparece uma lesão em um fruto, mas os outros não aparecem, entendeu? Por isso que é importante ser detectado imediatamente. Então, e também, como ela vai pelo vento, então outros pés podem estar contaminados. Então, é feito esse tratamento que é orientado pela ADEAL e ele diminui o risco do produto sair do estado, então ele pode comercializar. Mas já chegou um tempo que não podia comercializar. Hoje, a legislação já dá esse direito ao produtor comercializar fazendo esse tratamento do fruto. Caso seja detectado uma propriedade com essa doença, é feita uma quarentena lá também ou não? Não chega a ser uma quarentena.
É como assim, as medidas que eles devem tomar, assim que ele começar a tomar as medidas, aí ele é liberado a comercializar, certo? Então, a gente precisa comprovar até junto ao Ministério que esse produtor está fazendo essas orientações, está seguindo os procedimentos para a gente liberar o documento de trânsito. Isso aqui é uma PTV. A PTV, que é o documento para poder ele vender, ele transportar a laranja ou o limão. Exatamente, é uma permissão de trânsito de vegetal, igual tem a dos animais, que é uma GTA. Então, para outros estados da federação, é necessário que essas cargas vão com esse documento de trânsito. Muita gente não sabe, mas Alagoas produz muita laranja, né? Como também limão. E pode isso atrapalhar essa produção. Exatamente. O estado de Alagoas tem aproximadamente quase 11 mil hectares de laranja. Então, é o terceiro produtor da região Nordeste e muitos produtores aí sobrevivem da cultura. Ele faz parte da sua atividade econômica a cultura da laranja. Então, é uma cultura muito importante, é a terceira frutífera mais importante do estado de Alagoas. Então, a gente está preocupado que essa praga adentre no estado e venha causar prejuízo econômico ao produtor rural. A laranja ela é muito suscetível assim, a doenças, a fungos, a pragas, porque, além do cranco, o que é que vocês também tem que ter cuidado o produtor com relação aí ao laranjal? São muitas doenças e pragas que acometem a laranja. Muitas já são disseminadas, já tem que são as de importância econômica, já se tem controle, já se tem pesquisa. Mas existem algumas, como que fica no mesmo patamar do cancro cítrico, que ainda não existe no estado de Alagoas e que a ADEAL se preocupa, como é a pinta preta dos citros, como é o HLB, que é considerado como câncer da citricultura e está restrito à região ao sul e sudeste, entendeu? Então, é necessário que as pessoas que viajam para esses locais não tragam na sua bolsa um pezinho de laranja para plantar em casa, que pode correr o risco de trazer uma dessas doenças e ela é fácil de contaminar. Recentemente, o estado de Ceará e o estado do Rio Grande do Norte detectou em uma área urbana o cancro cítrico. Então, eles fizeram um trabalho muito forte para que essa doença não chegasse às áreas deles de plantio comercial. Ela, como você mencionou, se propaga só pelo vento? Não, mudas é a maior disseminação que acontece do cancro cítrico são as mudas, então, entendeu? As pessoas às vezes compram mudas de locais que não são idôneos, ou trazem mudas em bagagem quando viajam, nacionalmente ou internacionalmente, e isso é um grande fator de disseminação dessa doença. Então, é esse cuidado que o produtor tem, né, que tomar, e comprovando, suspeitando de alguma coisa, entrar em contato o mais rápido possível com o pessoal da ADEAL. Exatamente. Suspeitando, qualquer suspeita, entre em contato com o pessoal da ADEAL ou da Secretaria Municipal do seu município. Em todos os municípios tem um escritório que dá apoio à ADEAL, que é o escritório que as pessoas procuram para solicitar a GTA. Então, é só pedir para que essa pessoa entre em contato com a ADEAL sede ou a ADEAL mais próxima mesmo, que eles entram em contato conosco e a gente, o mais rápido possível, pode chegar à propriedade para fazer alguma coleta e ver se é ou não é o cancro cítrico. Eu, como produtor, descobrindo esse problema e deixando, eu posso perder toda a minha plantação, o meu pomar, Maria? Com certeza, ela pode, vamos dizer assim, chegar a 100% de perda da produção, caso o produtor não tome nenhuma providência nesse sentido de controle, de erradicar a planta que está doente. Bem, Maria, já foi registrado, né, algum período atrás, o cancro cítrico aqui em Alagoas, ou uma doença que até agora nunca chegou? Essa doença nunca foi registrada aqui em Alagoas.
anualmente a ADEAL faz levantamento fitossanitário para comprovar que não existe a doença no estado e, com isso, o produtor fica livre de comercializar o seu produto para outros estados da federação. Então, não foi detectado no estado em momento nenhum. Além do cancro cítrico, agora vocês estão trabalhando com outra doença também, para que não chegue aos laranjais e também a plantação de limão aqui no estado? Sim, a gente tem outras doenças muito importantes na citricultura, que ataca as laranjas, limões, todas as variedades. Então, existe uma chamada pinta preta dos cítricos, que ela já tem ocorrência na Bahia, em Pernambuco. Tem o HLB, que é chamado como o câncer da citricultura, ela está restrita só ao Paraná, São Paulo e Minas Gerais. O cancro cítrico que a gente está trabalhando agora, então essas 3 doenças, existe também um ácaro, mas ele está restrito à região norte, então ele corre menos risco de chegar ao nosso estado. Aqui, por ser um clima mais quente, diminui essa chegada dessas pragas? Sim, alguns fungos, mas as bactérias, pela maneira de vir através de mudas, então o risco é o mesmo. Agora, quando é fungo, eles se adaptam pela a umidade, né, se adapta assim à região. Então a gente, por ter esse clima mais quente, então favorece menos, né? O importante é a não chegada dessas doenças no estado, para elas não se disseminar dentro do próprio estado. Além do cancro cítrico, vocês também estão trabalhando com a cigatoca negra, que é para banana. Como é que está sendo feito esse trabalho? Está tudo certo aos produtores de bananas? Essa aí já é uma praga que entrou no ano passado. Ela chegou, a gente era ali, área livre desde 2010, mas infelizmente, pelo vento, por mudas, a gente não pode ser livre a vida toda, porque são insetos muito pequenos, que a gente não pode ver a olho nu, né? São às vezes bactérias, fungos que a gente não pode ver a olho nu. Então, ela chegou em setembro, aqui no estado de Alagoas. Ela está restrita só em 2 municípios, que é Igreja Nova e Penedo. Todo o trabalho de monitoramento da ADEAL está sendo feito nesses municípios. Já foi contactada, assim, a Secretaria Municipal para ir com os produtores, já houve reunião mostrando as orientações, os procedimentos que os produtores têm que fazer a partir de agora para não prejudicar a sua comercialização. Então, tem orientações que a ADEAL está dando a esses produtores para que ele minimize os prejuízos e possa comercializar o seu produto. E mais uma vez frisando, o produtor ele tem que encarar os técnicos da ADEAL como um parceiro, né? Não com aquele, olha, vem para fiscalizar, vem para multar, vem para fazer isso, ou seja, vem para me prejudicar. Exatamente. O produtor tem que ter esse olhar de que a ADEAL está preocupada com a atividade econômica do produtor. Ela quer o produtor como parceiros. Então, quando a gente está fazendo um trabalho desse, evitando que uma praga entre no estado, então ela está favorecendo o produtor. Quando a gente chega na propriedade e orienta o produtor para ele diminuir o risco ou conviver com aquela doença ou praga, a gente está ajudando o produtor. Então, o produtor tem que encarar desse jeito e saber que a gente está ali como parceiros, querendo que ele comercialize o seu produto, tanto para dentro do estado como para fora do estado. E um produto que ele é agregado valor, ele abre comércio até para fora do país. O ano passado, a ADEAL foi procurada para ver se tinha produtores assim que tivessem uma demanda grande para comercializar limão para o Chile. Entendeu? A gente entrou em contato com o setor produtivo, mas eles não tinham uma demanda
Então, uma demanda grande que pudesse atender assim, a um período que eles queriam de produto, né? Mas, veja bem, o Ministério da Agricultura perguntou à ADEAL e perguntou se a ADEAL estava cumprindo com as normas nessas culturas, porque existe legislação onde a gente tem que orientar o produtor que os procedimentos, caso uma praga dessa entre e não prejudique a comercialização. Então, o produtor pode estar, às vezes, tem que estar preparado que o comércio dele pode se expandir até para outros países. O fornecedor pode chegar, né? O comprador pode chegar a qualquer momento. Eu tenho que estar preparado com toda a minha cultura, com toda a minha documentação certinho, para quando chegar, aparecer a oportunidade, eu estou aí para escoar essa minha mercadoria. Exatamente. O produtor tem que pensar desse jeito. Eu tenho que estar sempre certinho, fazendo todo o trabalho que me foi orientado, todos os documentos em dia, para, no momento desse, o seu produto é escoado até para fora do estado, para fora do país. Você mencionou em documentação. O caso da laranja. Sou um produtor. Que documentação eu tenho que estar em dia para trabalhar ou vender as frutas produzidas, as laranjas produzidas no meu pomar? Um documento importante que o produtor não dá valor é o cadastro da sua propriedade na ADEAL. A gente tem carência desse dado, inclusive agora, esse trabalho do cancro cítrico, a primeira exigência do Ministério é a relação de todos os produtores que são cadastrados na ADEAL. Com isso, quando ele sabe que o produtor está cadastrado na ADEAL, está sabendo que a ADEAL está aparecendo lá, que a ADEAL tem uma frequência de visita nessas propriedades para ver como está a situação no campo. Então, o cadastro da propriedade é o documento principal nesse momento. O produtor tem que procurar a ADEAL para se cadastrar sua propriedade de laranja, de banana. Não é todas as propriedades frutíferas que há essa exigência. Mas esse é um documento que é principal, porque a gente, se tiver assim, uma compra, algum país, algum fornecedor querendo, a gente tem que estar com isso em dia, e isso não se faz de uma hora para outra. E depois, esse documento de trânsito, e à medida que ele vai cadastrando e que ele vai se adequando aos procedimentos, existem outros documentos que se cadastra a unidade de produção, porque o produtor pode ter assim a mesma cultura em fases diferentes de crescimento, entendeu? Então, são coisas subsequentes que cada produtor a gente vai observar o que é necessário. Maria José, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Sim, eu acho importante que o produtor tenha a consciência de que esse trabalho é um trabalho de parceria, certo? E que ele é o olho mais importante neste momento na sua lavoura. Porque a ADEAL não tem um quantitativo de técnico que possa cobrir todo o estado. Então, às vezes, na cultura da banana, o produtor pode olhar, ele mesmo está ali dentro da sua lavoura, olhar as folhas mais novas, onde a cigatoca negra pode chegar lá, por essas folhas mais novas. Ela começa com pontinhos amarelados, depois vai escurecendo. Então, se ele vê qualquer coisa diferente que ele está vendo dia a dia nessas folhas, ele deve procurar a ADEAL. Muito obrigado por sua participação, Maria José, e qualquer coisa pode contar com a gente, tá? Um bom dia para você e para toda a equipe da ADEAL. Bom dia, e para todos os ouvintes também tenham um excelente dia. Conversei então com a chefe do Núcleo de Defesa Vegetal da Agência de Defesa Agropecuária aqui de Alagoas, a ADEAL, a engenheira agrônoma Maria José Rufino, e a gente falou sobre o cancro cítrico, uma doença que atinge o laranjal, causando prejuízo ao produtor, como também a produção de limão, né? A parte cítrica de uma forma em geral. E a gente também abordou um pouquinho sobre a cigatoca negra, que acontece nas bananas. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai no player
E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. Daqui a pouquinho tem as cotações de mercado. Vamos ao repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5 tem até às 10 da manhã o programa CBN Agro Maceió. E lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo CBN Agro todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto ou voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. Na última segunda-feira, dia 3, aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Alagoas, onde foi debatido a reorganização dos arranjos produtivos locais da apicultura no estado e contou com a participação de diversos setores produtivos da sociedade civil e também universidades. A sessão especial foi convocada pelo deputado Inácio Loyola. Ele disse que convocou a audiência com o objetivo de ouvir os diversos setores para organizar a cadeia produtiva da apicultura a partir de políticas públicas no estado e que vai melhorar muito a economia de vários municípios alagoanos. O aproveitamento da própolis vermelha, oriunda do estado de Alagoas, é uma das grandes alternativas para o fortalecimento da nossa economia e uma melhor distribuição de renda para com as alagoanas e os alagoanos. Para se ter uma ideia, Marcos, 30 ml da própolis vermelha é vendida na Europa, no velho continente, a R$350. Nos Estados Unidos já chega a R$450. E no continente asiático chega a R$600. Ou seja, isso tem uma importância imensurável para a nossa economia, para o comércio e, por que não dizer, para a questão farmacêutica. E como eu coloquei que a nossa própolis vermelha, a produzida aqui no estado de Alagoas, mais precisamente na região litorânea, norte-sul, sul-norte, a região dos nossos manguezais, é de melhor qualidade. Inácio Loyola disse ainda que a audiência pública foi o início para despertar a potencialidade da cadeia do mel que está adormecida. Foi o pontapé inicial para que Alagoas venha despertar para essa potencialidade que tem e que é uma potencialidade que está adormecida. Eu quero dizer que essa audiência pública teve uma repercussão muito grande, tanto no meio político como no meio empresarial, principalmente aqueles que
se preocupam com a economia do nosso estado. A própolis vermelha específica só é produzida somente no litoral de Alagoas. As propriedades dessa própolis têm atraído inclusive a atenção de pesquisadores de centros de referência não só do Brasil, mas também do exterior. Outras própolis produzidas no Agreste e Sertão também estão sendo pesquisadas. CBN Agro. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a elaboração de políticas públicas voltadas para os médios produtores agrícolas é uma das novas metas do governo federal após os 100 dias de gestão, que serão completados no próximo dia 10 de abril. A determinação do governo é que seja dada uma atenção especial aos produtores com propriedades entre 50 e 150 hectares. Rui Costa ainda disse que a proposta deve ser trabalhada em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A ideia é que seja aberto um canal de diálogo que ajude na proposição de políticas públicas que atendam à demanda desse segmento de médios produtores e com foco na agricultura. As parcerias público-privadas serão promovidas e incentivadas pelo governo federal e, para isso, está em fase de estruturação junto ao Ministério da Fazenda uma proposta de PPP. O ministro mencionou que o governo federal não tem tradição de fazer PPP, mas que existe a pretensão de mudar essa história. Com essa estratégia, a expectativa é fortalecer a parceria com estados e municípios. Para exemplificar, o ministro citou o decreto que deve ser assinado sobre o Marco do Saneamento, abrindo oportunidade de investimento de mais de 120 bilhões de reais. E na última segunda-feira, dia 3 de abril, a usina Pindorama superou a moagem da safra passada e bateu pela terceira vez o seu recorde de moagem de forma precoce, uma vez que está prevista a moagem até o final do mês. De acordo com o gerente industrial da Pindorama, Erickson Viana, isso só foi possível a 4 grandes modificações. E fala quais são essas modificações. O que fez a gente aumentar a moagem, eu associo a 4 grandes modificações. Primeiro, foi ampliar o processo do preparo de cana. A gente saiu de 54 para 66, 66 polegadas. A gente investiu bem em automação, tanto no próprio preparo, quanto nas caldeiras existentes. A triangulação, a gente fez um trabalho diferente esse ano, através de uma consultoria, e a entrada definitiva da nova caldeira de 110 toneladas de vapor por hora. Então, assim, a gente enxerga que essa moagem horária, esse aumento, veio em função dessas modificações, esses 4 pontos aí. Devido às chuvas atípicas caídas no estado, houve um atraso no início da moagem em torno de 15 dias. E a expectativa é que sejam processadas 1.200.000 toneladas de cana. E foi aprovada pela Câmara dos Deputados no final de março a medida provisória 1150 de 2022, que muda o prazo para o proprietário ou posseiro de imóveis rurais fazer sua adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. A MP será enviada ao Senado. Segundo redação, o novo prazo será de 1 ano, contado da convocação pelo órgão ambiental. O prazo originalmente previsto pela MP é inicialmente mantido pelo relator, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que era de 180 dias. Antes da MP, editada ainda no governo Bolsonaro, o prazo para essa adesão era de 2 anos, após o prazo final para a inscrição do imóvel no cadastro ambiental rural. Cerca de 12.700 cestas de alimentos serão enviadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para os indígenas Yanomamis. As cestas já foram adquiridas a um custo de R$ 5.200.000 em um leilão, pagos com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo a CONAB, o valor pago representa uma economia de pelo menos R$ 1.400.000, motivado por um deságio de 21,22% no preço da abertura do leilão. As cestas possuem composição diferenciada, contendo arroz, leite em pó, flocos de milho, sardinha em óleo, farinha de mandioca d'água, carne bovina salgada curada, dessecada e castanha do Pará.
Até o final do ano está prevista a distribuição de 143.161 cestas de alimentos. E o Ministério da Agricultura e Pecuária, em conjunto com os órgãos executores da Sanidade Agropecuária, intensificou as ações de vigilância para a influenza aviária. Desde julho de 2022, já foram coletadas mais de 35 mil amostras. As ações visam detectar precocemente casos de influenza aviária e demonstrar a ausência da doença da avicultura comercial e monitorar a ocorrência de cepas de influenza aviária com importância para a saúde pública. As amostras coletadas pelo Serviço Veterinário Oficial, o SVO, de todos os estados são analisadas na rede de laboratórios federais de defesa agropecuária. Até o momento foram realizados 10.350 ensaios a partir dos suaves e todos deram negativos para a influenza aviária. E também o Ministério da Agricultura proibiu o armazenamento, a comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa em 6 estados e também no Distrito Federal, conforme a portaria número 574, publicada na última segunda-feira, dia 3 de abril. Além do Distrito Federal, compõe o grupo Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins, estados pertencentes ao Bloco 4 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Em abril de 2022, o Ministério havia informado que suspenderia a vacinação contra a enfermidade nessas regiões a partir de novembro de 2022. A ação faz parte do projeto de tornar todo o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação até 2026. Ao todo, aproximadamente 113 milhões de bovinos e bubalinos deixarão de ser vacinados, o que corresponde a quase 50% do rebanho total do Brasil. Para o reconhecimento como zonas livres de febre aftosa sem vacinação, a Organização Mundial de Saúde Animal exige a suspensão da vacinação contra a febre aftosa e a proibição de ingresso de animais vacinados nos estados e regiões propostas por pelo menos 12 meses. Atualmente no Brasil, somente os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso têm a certificação internacional de Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação. E o Senar de Santa Catarina está com inscrições abertas para um curso à distância, o curso Negócio Certo Rural. Será ensinado a desenvolver um plano de negócios. O curso apresenta conceitos de empreendedorismo, planejamento e administração e contém atividades que vão ajudar a criar um plano de negócio bem estruturado, que pode contribuir para a melhoria da gestão da propriedade rural e planejamento de novas oportunidades de negócios. A capacitação tem uma carga horária de 30 horas, com duração de 45 dias, com aulas 100% online e é gratuito. Informações e inscrições eadsc.senar.com.br. E o Brasil poderá iniciar as exportações de carne de frango para a Polinésia Francesa. O comunicado que autoriza as vendas foi enviado ao Ministério da Agricultura e Pecuária pelas autoridades sanitárias da Polinésia. De acordo com a publicação, os estabelecimentos frigoríficos que hoje embarcam para a União Europeia poderão exportar carne de frango. As vendas deverão atender ao mercado de food service do país, especialmente para a rede hoteleira, que tem no turismo o principal setor econômico. Com o novo mercado aberto, o Brasil passa a ter 9 registros de aberturas para produtos do setor agropecuário neste ano e reforça o reconhecimento dos players internacionais pela qualidade e elevados controles sanitários estabelecidos pelos exportadores brasileiros. Em janeiro, o Egito abriu o mercado para o algodão e a Argélia para o bovino vivo. Já em fevereiro, o Chile autorizou as importações de mucosa intestinal, ovos férteis e aves de um dia, a codorna. O Panamá para o sêmen bubalino, o México de carne suína e a Malásia de gelatina bovina. Em março, tivemos a abertura do México para carnes bovina, além de carne de frango da Polinésia. E o Conselho Monetário Nacional aprovou os reajustes para os preços mínimos da laranja in natura e cafés arábica e conilon para a safra 2023-2024.
O valor do café arábica teve um aumento de 12,77%, saindo de R$ 606,66 a saca de 60 quilos para R$ 684,16 a saca de 60 quilos. O café do tipo 6, bebida dura para melhor, com até 86 defeitos, peneira 13 acima, admitido até 10% de vazamento e teor de umidade de até 12,5%. Já o café com nilon tipo 7, com até 150 defeitos, peneira 13 acima e teor de umidade de até 12,5%, teve reajuste de 5,8%, de R$ 434,82 a saca de 60 quilos passou para R$ 460,02. Para a laranja, os preços mínimos foram regionalizados, com destaque para o Rio Grande do Sul. Esta medida foi tomada em virtude do diferencial do sistema de produção do estado gaúcho. Os preços mínimos aprovados foram baseados nos custos de produção calculados pela Conab, com acréscimo de 10% sobre o custo para o estado do Rio Grande do Sul e 8,7% para os demais estados. Os preços aprovados são de R$ 20,53 a 40,8 kg para o Rio Grande do Sul e de R$ 22,72 para 40,8 quilos para as demais localidades. Os novos valores passam a vigorar a partir de julho deste ano até junho de 2024. E mesmo com a fiscalização por parte dos órgãos competentes, os agricultores brasileiros ainda compram um volume considerável de sementes piratas. E isso afeta a produtividade e coloca os status sanitários da produção de soja, milho, arroz, feijão, trigo e pastagem em risco. A carga desacompanhada de nota fiscal, anotações com nome da empresa e recomendações feitas manualmente, sacaria branca ou sem identificação, são alguns dos sinais de alerta para o agricultor que a semente é pirata. Ao comprar sementes certificadas, o produtor deseja que o produto tenha alta germinação, vigor, pureza e esteja sadio. Estas garantias estão em legislação e empresas que adotam as medidas exigidas pelo Registro Nacional de Sementes e Mudas e normas de padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Além do impacto à produtividade, as sementes ilegais carregam um risco sanitário, pois não é possível verificar a quais pragas e doenças as sementes estão levando para a lavoura e a biologia do solo, o que pode estimular um prejuízo inclusive aos produtores rurais vizinhos. Comercializar e comprar sementes piratas é crime, gera processos administrativos de cunho federal e estadual e pode gerar multa conforme a legislação, seja pela Lei de Proteção de Cultivares, a de 9.456 de 1997, ou pela Lei de Sementes e Mudas, número 10.711 de 2003. CBN Agro. Você pecuarista, você já ouviu falar no programa Mais Pasto? A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas, a FAEAL, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, promovem o programa Mais Pasto, que é voltado para os pequenos e médios pecuaristas. O objetivo é orientar ao pecuarista a ter um manejo melhor, uma vez que o pasto tem que se pensar como uma cultura e não como um capim que cresce no terreno. CBN Agro. E agora, vamos às cotações da semana. Cotações da semana. Cotações da semana publicadas no site do Sistema FAEAL. O milho, a saca de 60 quilos, cotado a R$ 135. O farelo de soja, saca de 50 quilos, a R$ 165,90. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115. A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 73. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, R$ 2 o preço mínimo e R$ 2,50 o preço máximo. Já o boi gordo arroba, cotado a R$ 280. A novilha para abate arroba, R$ 270.
A novilha para cria, arroba, R$290 o preço mínimo e R$310 o preço máximo. O porco, arroba, R$215 o preço mínimo e R$220 o preço máximo. A vaca, arroba, R$270. O ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$195. O frango vivo, o quilo, R$6,20. E o leite, o litro, R$2,40. Agora, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preço no atacado está sendo praticado no Ceasa, em Maceió, é o seguinte: ovos extras branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$215, preço máximo de R$225. Ovos grandes branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$200, preço máximo de R$210. Açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$95, preço máximo de R$97. O açúcar demerara, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$103, preço máximo de R$105. O arroz beneficiado tipo 1 longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$140, preço máximo de R$145. Arroz beneficiado tipo 2 longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$125, preço máximo de R$130. Já a farinha de mandioca torrada fina, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$145, preço máximo de R$150. A farinha de mandioca torrada grossa, o fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$130, preço máximo de R$135. O feijão carioquinha, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$245, preço máximo de R$247. O feijão macassar, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$160, preço máximo de R$175. O milho amarelo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$75, preço máximo de R$80. Já o abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de R$500, preço máximo também de R$500. O abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de R$350, preço máximo também de R$350. O abacaxi pérola pequeno, o cento, preço mínimo de R$250, preço máximo de R$300. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de R$40, preço máximo de R$50. A banana nanica de primeira, o cento, preço mínimo de R$30, preço máximo também de R$30. A banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de R$120, preço máximo de R$130. A banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de R$90, preço máximo de R$100. A banana maçã, o cento, preço mínimo de R$50, preço máximo de R$60. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de R$30, preço máximo de R$35. A banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de R$20, preço máximo de R$25. O coco seco, o cento, preço mínimo de R$200, preço máximo de R$210. O coco verde, o cento, preço mínimo de R$150, preço máximo também de R$150. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de R$50, preço máximo de R$55. A goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de R$45, preço máximo de R$50. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de R$40, preço máximo também de R$40. A laranja pera grande, o cento, preço mínimo de R$30, preço máximo de R$35. O limão Tahiti, o cento, preço mínimo de R$25, preço máximo de R$25 também. Já o limão Tahiti, caixa de 25 a 27 quilos, preço mínimo de R$40, preço máximo de R$47. A manga Tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de R$70, preço máximo de R$80. O mamão Havaí, o quilo, R$5 o preço mínimo e R$5 o preço máximo também.
O mamão Formosa, o quilo, R$ 4,00 o preço mínimo e R$ 4,50 o preço máximo. O maracujá azedo, caixa de 15 a 18 quilos, preço mínimo de R$ 85, preço máximo de R$ 90,00. O melão amarelo, o quilo, R$ 2,00 o preço mínimo e R$ 2,00 também o preço máximo. A melancia red, o quilo, R$ 1,25 o preço mínimo e R$ 1,50 o preço máximo. A abóbora cabocla, o quilo, R$ 2,00 o preço mínimo e R$ 2,25 o preço máximo. A abóbora leite, o quilo, R$ 1,75 o preço mínimo e R$ 2,00 o preço máximo. A abobrinha, o quilo, R$ 2,50 o preço mínimo e R$ 3,00 o preço máximo. A macaxeira, caixa com 25 quilos, R$ 50,00 o preço mínimo e R$ 60,00 o preço máximo. A alface lisa, 12 pés, preço mínimo de R$ 12,00, preço máximo também de R$ 12,00. O coentro, de 8 a 10 quilos, o molho, o preço mínimo a R$ 35 e o preço máximo a R$ 40,00. A couve-folha, o quilo, preço mínimo de 5, preço máximo de R$ 6,00. O chuchu, saco de 15 a 18 quilos, mais ou menos 50 unidades, preço mínimo de 15, preço máximo também de R$ 15,00. O inhame da costa, 15 quilos, preço mínimo de 140, preço máximo de R$ 150,00. O pepino, o quilo, R$ 1,75 o preço mínimo e R$ 2,00 o preço máximo. O quiabo, o quilo, R$ 7,00 o preço mínimo e R$ 7,00 o preço máximo. O repolho híbrido, o quilo, R$ 2,00 o preço mínimo e R$ 2,50 o preço máximo. A cebolinha, o molho, R$ 3,00 o preço mínimo e R$ 3,50 o preço máximo. O feijão verde com casca, o quilo, R$ 3,00 o preço mínimo e R$ 4,00 o preço máximo. O maxixe, o quilo, R$ 6,00 o preço mínimo e R$ 7,00 o preço máximo. O milho verde, 50 espigas, R$ 35,00 o preço mínimo e R$ 40,00 o preço máximo. Tá então para você a cotação realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preço praticado no Ceasa em Maceió. E chegamos ao final de mais um CBN Agro, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. CBN Agro de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.